Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, contamos com a presença do nosso amigo, do meu amigo particular, Sidney Martins. Sidney, eu não vou falar muito sobre ti, porque eu quero que tu te apresente, que tu fale para quem nos assiste, os nossos seguidores. Mas antes do Sidney falar, lembre-se, não está inscrito no canal? Clica aí, inscreva-se agora, dê um joinha, aproveita e dá um joinha agora, senão depois se envolve na entrevista aqui, nesse nosso bate-papo, e tu acaba esquecendo de clicar. Então aproveita e clica agora. Sidney, vamos lá, vamos começar? Vamos embora. Beleza. Primeiramente, eu quero iniciar dizendo que a gratidão é uma das energias mais fortes que existe no universo. A gratidão, ela cura muitas coisas. Então eu quero começar te agradecendo a Rádio TV CDL pela oportunidade de estar aqui, mais do que batendo papo. Eu estou aqui cumprindo a minha missão, que hoje a minha missão é o que é? Transformar vidas. Aquilo que eu passei no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, quebrando pedra, eu venho hoje transformar a vida do empresário um pouco mais leve, trazendo conteúdo, trazendo um pouco de orientação, mostrando para eles rotas que muitas vezes estão obscuras na vida desse pequeno empresário que começou tudo com muita luta, com muito sacrifício, e muitas vezes ele acabou se esquecendo de se formar, de gravar no seu HD formas de como se empreender, né? Então o empreendedor brasileiro é aquele cara raçudo que vai, faz e acontece, só que em determinado momento começa a surgir desafios. E aí quando surgem esses desafios, o que fazer? Então é para isso que eu estou aqui. E espero contribuir aí com a vida de alguns que estejam nos acompanhando hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma que tu vai contribuir bastante. Mas aproveitando que eu pedi para te apresentar, eu vou falar o iniciozinho e tu completa. Gente, para quem não conhece o Sidney, ele começou a vida dele como contador e, na verdade, até hoje o escritório dele já tem mais de 500 clientes. Mas, Sidney, fala um pouco sobre isso, mas principalmente, vendo os teus clientes, certamente os teus insights de apoiar todos esses empreendedores, vendo as dificuldades dos teus clientes e pensou, eu posso ajudar eles ainda mais fora da contabilidade em outras áreas que eles também têm carência. Foi mais ou menos isso o início dessa tua trajetória? Foi mais ou menos. Na verdade, eu comecei a empreender aos 9 anos de idade, né, vendendo com uma barraquinha na frente de casa. E aí, com o tempo, as coisas foram mudando e surgiu uma oportunidade de ter um escritório de contabilidade. Antes disso, eu já tinha tido outros pequenos negócios que, inclusive, combinaram, né? Chegou a época da minha vida eu ter 15 negócios. Mas como é que eu identifiquei essa minha capacidade, essa facilidade, esse dom de Deus de ajudar pessoas? Eu conversava com meus clientes do escritório de maneira normal, né, sem algo profissional ou sem um formato, sem uma metodologia específica para fazer, mas eu sempre ajudei os empresários. E eu tinha relato: Sidney, você me ajudou bastante. Sidney, com aquela dica sua eu economizei $500 mil. Sidney, com aquela dica sua eu consegui montar uma equipe. Aí eu comecei a pensar o seguinte, depois de algum tempo: nossa, isso aí deve ser alguma coisa de Deus mesmo, né? Porque foram muitas pessoas. Então, no decorrer da minha vida, eu não tinha essa percepção. E aí, alguns anos atrás, eu comecei a identificar isso como algo muito potencial e comecei a tratar isso de forma profissional, através de metodologia, através de uma série de ferramentas. Eu vou construindo o empresário num modelo em que ele realmente vira empresário. Olha que legal. Por quê? Porque o empreendedor, ele nasce empreendedor, mas ele tem que, em determinado momento da carreira, se tornar empresário. Por quê? É nesse momento que ele vai quebrar as amarras, quebrar as algemas que prende ele ao negócio, que deixa ele, na verdade, escravo do próprio negócio. Então foi assim que começou. Que legal, rapaz. Isso que tu está dizendo é muito interessante. E enquanto tu falava, eu fiquei pensando. E tu trafega em várias áreas, né? Começou, vamos dizer, apoiando os seus clientes vamos dizer, numa parte que é super importante numa empresa, que é o financeiro, é a contabilidade. Sim.
Mas ao mesmo tempo, e eu acredito muito, que ainda antes do financeiro tem duas áreas fundamentais dentro de uma empresa, que é vendas e é o marketing. O marketing atrai, a venda vende. E uma empresa só funciona, só existe a contabilidade se existe dinheiro no caixa. Eu queria te dizer, antes disso eu também acredito que tem algo que é fundamental, que são as pessoas. Né? Porque uma empresa é só tijolo em cima de tijolo. Quem faz de fato a empresa são as pessoas. E tu também dá palestra, dá treinamentos. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Qual a importância da pessoa, né? O quão ela é importante para o resultado de uma empresa nesse jogo, né, que a gente vive de negócio. Sensacional, ótima pergunta. Toda empresa é formada por 3 itens: produtos, processos e pessoas. Produto é aquilo que você resolveu vender, né? Os processos vai exigir um pouco mais de você, um pouco mais de conhecimento, mas na verdade o processo é bem simples, é como fazer determinadas coisas. Então você faz durante um determinado período várias atividades dentro da sua empresa. A questão é pegar isso que você faz e escrever como é feito. Aí você criou os processos. Agora, tem um item extremamente importante que chama pessoas. Se eu pegar esse prédio aqui que tem vários negócios, se eu tirar as pessoas de dentro, vira só um prédio. Qualquer empresa que eu tire as pessoas, vira só um maquinário lá, um monte de ferro, um monte de concreto, enfim. Agora as pessoas fazem a mágica acontecer. Se as pessoas fazem a mágica acontecer, lembra que eu falei de empreendedor para empresário? Quando o empreendedor não virou empresário ainda, ele acha que tudo depende dele. E aí ele não foca em ter as melhores pessoas do lado dele. Enquanto eu não tiver as melhores pessoas do meu lado, a empresa é só eu. Eu presidiário, não eu empresário. A partir do momento que eu entendo que as pessoas são importantes para esse processo de crescimento e de escalabilidade do negócio, eu começo a entender que quanto mais entender de pessoas, melhor é você. E aí tem uma premissa muito básica. Se as pessoas é o que mais importa dentro de um negócio, quando eu desenvolvo a capacidade de entender de gente, eu automaticamente mudo o jogo do meu negócio. E uma vírgula nisso tudo é o seguinte: para entender de pessoas, a primeira pessoa que eu preciso entender é de mim mesmo. Perfeito, perfeito. E aí dentro desse contexto, olha como é maluco. A gente não entende nós achamos que entendemos. As minhas maiores mudanças, elas se tornaram ali por volta de 38, 40 anos, que eu fui entender que eu, na verdade, era completamente diferente do que aquilo que eu imaginava de mim mesmo. E a partir do momento que eu me entendi, que eu me compreendi, que eu me entendi que eu tinha certas feridas emocionais que eram originadas desde a época de infância, que é a minha visão de mundo, eu comecei a me curar. E a partir daí eu me tornei o melhor líder, me tornei o melhor comandante, eu me tornei uma pessoa excepcional para poder conduzir meus negócios. E quando eu falo isso, não é porque eu sou melhor que ninguém não, viu? Eu não quero te interromper, mas eu quero encaixar duas perguntas que vai dar continuidade à tua linha de raciocínio. Tá, sabemos que as pessoas, né, tu falou, eu falei que são importantes, perfeito. Agora tu já trouxe outro assunto que também é muito importante, que é a autorresponsabilidade. Dizer, o cara que trabalha comigo é ruim, mas é ruim por quê? Eu contratei mal ou eu que não estou sabendo liderar? Então, quer dizer, a responsabilidade continua sendo do empresário, do líder, do dono, não importa, né? Mas quem está acima. Então, aproveitando, já que tu disse que as pessoas são importantes e a gente precisa desse autoconhecimento para gerenciar melhor e, inclusive, também escolher melhor as pessoas, duas perguntas que eu te faço. O que fazer para contratar melhor e o que fazer para assumir a minha autorresponsabilidade enquanto líder? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer para responder essa pergunta é o seguinte: é abrir a minha mentalidade enquanto empresário para entender que cada ser humano é um ser único e exclusivo. E que todos os seres humanos que existem nessa terra, eles têm coisas extremamente positivas. Assim como também desenvolveram a capacidade de
aprenderem coisas negativas e praticarem essas coisas negativas. Perfeito. Quando eu entendo isso, eu entendo o seguinte, ó, eu vou botar uma peneira aqui e vou filtrar algumas pessoas que me interessam para essa função. Por que algumas pessoas que me interessam para essa função? Porque cada função vai exigir um perfil de pessoas. Como existem vários perfis, eu tenho que adequar o perfil certo para aquilo que eu necessito. E aí, exemplificando assim de uma forma bem grotesca e bem generalista. Imagina que eu tenho dois perfis. Um perfil que vai entregar, que é quem está ligado à venda, que é aquela pessoa que vai se relacionar diretamente com o cliente, que vai se comunicar. E um perfil que é o perfil que vai produzir, que vai pegar aquele processo, aquele produto e vai garantir com que aquilo chegue naquela pessoa que vai entregar, naquela pessoa que vendeu e naquela pessoa que entrega. Então eu tenho o perfil daquela pessoa que se conecta com pessoas, que está mais ligada a criativo, que é uma pessoa que é vendas, ela não gosta de fazer a mesma coisa todo dia. E tem aquelas pessoas que são ligadas a processo, que gostam de fazer as coisas repetitivas, todo dia a mesma coisa. Então, de maneira genérica, eu já tenho dois perfis bem claros, que você pode usar isso hoje. Você tem gente que gosta de gente, tem gente que não gosta de gente. Não que não gosta de gente no sentido de... Sim, sim. É no sentido de ele vai se dar muito melhor quando ele cuida de processo, quando ele está atrás de um computador. Isso não quer dizer também que essa pessoa é ruim. Ou seja, ela é muito boa nessa área. Exato. Então, eu concluo até o teu raciocínio dizendo... Às vezes tu contrata uma pessoa que é muito boa em processo, mas coloca ela na venda. Ela não vai vender. E ela não é porque ela é ruim em venda. Ela não se adapta àquela área, né? O melhor empresário, sem medo de errar, não é aquele que sabe tudo, mas aquele que tem a capacidade de contratar e qualificar as melhores pessoas para o negócio dele. Olha que frase. Repete de novo. Gente, gravem isso. Fala de novo. O melhor empresário não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem a capacidade de contratar, treinar e qualificar as melhores pessoas para o negócio dele. E se tu me permite, eu vou incluir uma coisinha a mais. Aquele que também tem humildade de reconhecer isso e buscar pessoas melhores que ele no que ele não sabe Exatamente. fazer. É por isso que, diante disso que você está falando, o que eu falei antes? A primeira coisa que o empresário tem que ter é abrir a sua mente. Por quê? A gente falou que, dentro do negócio, o que é mais importante são pessoas. As pessoas são formadas, de maneira genérica, corpo, mente e espírito. Tá? Então, corpo é esse corpinho que Deus nos deu. Mentalidade é essa mente que me conecta a quem eu sou, ao meu ego, a essa pessoa com essa formação que eu tive. E o espírito é essa energia macrocósmica que me conecta às outras pessoas, me conecta ao universo, me conecta à Terra, é o que me conecta a tudo. E eu só vou abrir uma janela, lembrando que ego, às vezes as pessoas, quando a gente fala em ego, levam para aquela questão do egocêntrico, mas não, ego é o eu. Ego é o eu. Meu eu, né? E aí entra naquela questão do autoconhecimento. Né? O ego, ele exige equilíbrio. Quando o ego extrapola o equilíbrio, ele vai para o lado da arrogância, da prepotência. Isso é o que quebra o homem. Isso é o que quebra o ser humano. Porque a partir do momento que eu estou dizendo que uma empresa é formada de pessoas e que as pessoas, esse coletivo é que faz uma empresa, a partir do momento que eu tenho uma pessoa egocêntrica, ou seja, ela no centro de tudo, ela não considera que tem uma equipe. Então o segundo passo para essa pessoa vai ser quebrar, porque as pessoas boas, elas vão se desconectando. Porque tudo bem que o dinheiro vai atrair num primeiro momento, mas a partir do momento que eu tenho pessoas que estão ali só pelo dinheiro, sabe o que vai acontecer? Se a pessoa ela trabalha só pelo dinheiro e ela está infeliz onde ela está, ela vai causando doença para ela. Ela vai acumulando neurotoxinas através dos sentimentos negativos que ela tem. Isso que eu estou falando, gente, é isso físico. É nível inconsciente também. É nível inconsciente, mas é científico. Tem um treinamento que eu faço, chama-se Conexão, inclusive vai ser dia 14 de julho, próximo, você está convidado para participar com a gente, onde eu explico de maneira racional
científica, física, química, biológica, como isso acontece na nossa vida e como o universo funciona através de ondas eletromagnéticas, que faz, inclusive, comprova a existência desse Deus que eu falo e como é o funcionamento de Deus de maneira racional. Então você não precisa simplesmente acreditar. A física, a química e a biologia está tudo conectado, a gente consegue perceber através disso. Sim, a própria física quântica mostra isso, ensina isso, né? Então, concluindo essa primeira pergunta, e aí tu me corrige se eu tive um entendimento errado, investir em pessoas, treinar, capacitar e colocar elas no lugar certo, ou seja, no sofá correto para ela sentar, ela vai se sentir muito mais confortável e através disso, obviamente, vai trazer mais resultados. O líder, para ser um bom líder, antes dele pensar em ser líder, ele tem que pensar em se conhecer, as suas limitações e as suas forças, né? É isso? É isso aí, exatamente. Perfeito. Isso. Exatamente. Então vamos aproveitar agora que todo mundo já está sabendo, pô, legal, eu preciso me autoconhecer, eu preciso, né, treinar, qualificar, enfim. E aí, voltando na questão que é fundamental no resultado de qualquer empresa, dinheiro, né? Mesmo que o nosso propósito seja maior que o dinheiro, a gente trabalha para ter o dinheiro. Sim. E para ter o dinheiro, a gente precisa vender. E para vender, a gente precisa atrair. E tu tem uma frase também que eu gostei muito, que eu escutei, que é: seja interessante e não interesseiro. E eu sei também que tu faz eventos de network para reunir. Eu gostaria que tu respondesse essas duas questões. Primeiro, o quanto o network é importante para a gente ter melhores resultados. Porque quando a gente fala em marketing, hoje parece que todo mundo só pensa no marketing digital, mas tem o marketing pessoal, tem o marketing que vem através do network. Me fala um pouco a importância do network para melhores resultados e o que significa exatamente isso, ser interessante e não interesseiro. Tá, vamos lá. Tem uma frase que eu sempre prego muito, que diz o seguinte: nós somos frutos e colhemos frutos através das pessoas que nos rodeiam. Ou seja, tudo que eu sou e tudo que eu colho na minha vida vem diretamente das pessoas que estão conectadas a mim. Ou seja, quanto mais pessoas boas eu me conectar, melhor eu serei e mais frutos eu terei. Isso que tu está falando é interessante, porque também tem um estudo que diz, né, que nós somos a média das 5 pessoas que mais a gente se relaciona. E quer ser melhor, te relaciona com pessoas melhores do que tu. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Então, se eu não tiver num ambiente, e aí eu tenho um livro Biologia das Crenças de Bruce Lipton, eu tenho Como Se Tornar Sobrenatural, outro livro. Então esses livros eles tratam o quê? O ambiente, isso é estudo científico, o ambiente forma o ser humano. Então a partir do momento que eu estou do trabalho para casa, de casa para o trabalho, com as mesmas pessoas, com a mesma rotina sempre, o que vai mudar na minha vida? Porque no universo ou estou subindo ou estou caindo. Então se você acredita que não está subindo e nem está caindo, você está aqui numa linha reta. Isso não existe. Então a tendência é que você esteja caindo lentamente e não esteja percebendo. E o incrível, até segundo a pirâmide da evolução, o ambiente ele provoca o teu comportamento também. Vou dar um exemplo aqui só para entender. Tu está no trânsito, alguém te fecha e coisa e tal, tu já reage a esse ambiente. E quando tu está num ambiente mais saudável e que tenha os mesmos objetivos, tu acaba reagindo nesse sentido. Talvez seja isso, não sei se... Então, vamos lá. Tudo está conectado, a gente precisa entender isso, né? O físico está conectado ao mental, o mental está conectado ao espiritual e vice-versa. Mas para ter uma ideia bem prática disso, tudo que eu penso é o que acontece. Perfeito. Então, se eu tomei uma buzinada no farol, por exemplo, e eu me conecto mentalmente àquela emoção externa,
há um mapa mental, um modelo de mentalidade que eu fui condicionado através do ambiente que eu vivo a reagir, então o modelo mental, o ambiente que eu convivo vai me fazer reagir a um estímulo externo. A buzinada foi o estímulo externo. Eu estou acostumado a conviver com pessoas que quando alguém buzina, xinga, grita, buzina também. Então a chance de eu ter um problema oriundo disso é muito grande. Ao passo que se eu vivo numa comunidade, num ambiente em que as pessoas buzinam, e eu simplesmente tenho um autocontrole, uma gestão das minhas emoções, dos meus sentimentos, para simplesmente ignorar aquela ação daquele terceiro, a chance de eu não ter um conflito vai ser muito grande. Então, se eu não tiver um conflito oriundo dessa buzinada, eu vou seguir o meu caminho e vou chegar ao meu destino. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta no meio dessa, que é o seguinte: a gente sabe que a forma com que o que eu faço, uma coisa eu faço todas. Ou seja, se eu me estresso no trânsito, se eu perco esse controle emocional no trânsito, eu perco no trabalho, eu perco dentro da minha empresa quando alguma coisa não sai tão certa. Que conselho tu daria para essas pessoas que estão nos vendo e nos assistindo? Como melhorar esse controle? Vem através do próprio autoconhecimento? O que eles poderiam buscar para se conhecer melhor? Como eles controlam melhor isso? Tá. Nós chamamos isso de gatilhos mentais, que estão startados, baseados no nosso modelo de mundo. Então, como nós enxergamos o mundo, vai definir a maneira de como eu lido com esse mundo. Tá? E a partir do momento que eu entendo isso, existe uma ciência que tem várias ferramentas para tratar isso, que vem inclusive a neurociência, trazendo conceitos, ferramentas, a programação neurolinguística, a própria hipnose, que vai trazer ferramentas de inteligência emocional. Inteligência emocional é a arte de anular as minhas emoções, anular no sentido de eu sei que eu estou sentindo isso, mas espera aí, isso não vai me levar para onde eu quero ir. Eu preciso agir racionalmente, anulando isso e colocando a minha inteligência acima de tudo. Então, se eu tomei uma buzinada, mas eu tenho 1 hora para chegar na reunião, o que eu faço? Eu simplesmente ignoro a buzinada e chego onde eu quero chegar. Trazendo isso para o mundo corporativo, o que seria? Um funcionário me tirou do centro. E naquele momento que ele me tirou do centro, por algum histórico de vida, me disparou um gatilho mental. Por exemplo, ele simplesmente chega para mim e fala assim: ah, você é muito incompetente. Você imagina um colaborador falando para o chefe isso, né? Dependendo desse chefe, dependendo do nível de inteligência emocional, ele vai simplesmente, já vai mandar o cara embora. Mas imagine que esse era o único cara que ele tinha para limpar todos os banheiros do prédio antes de sair. Quem vai ter que limpar os banheiros do prédio? Assim, perfeito. Certo? Então ele usou a falta de... Então, ele espera aquele momento passar, ele tranquiliza aquilo, pelo contrário, ele chama aquele cara para um acolhimento, entende o que está acontecendo com ele, orienta ele terminar o serviço dele naquele dia. Depois, quando ele tiver mais calmo, ele vai avaliar o que ocasionou aquilo, e baseado no que ocasionou, ele vai tomar a decisão, ou de mandar o camarada embora, ou de ficar com ele e ajustar as coisas. Mas como ele não teve inteligência emocional para lidar com aquele impacto que ele sofreu naquele momento, oriundo da falta de educação do colaborador, ele tomou uma atitude impensada e prejudicou ele mesmo e comprometeu a operação da empresa, ou seja, comprometeu o resultado dele. Perfeito. E isso vale não só para o empresário, vale também para as pessoas que trabalham. O próprio vendedor às vezes recebe um cliente que não chegou tão bem na loja, no estabelecimento comercial, e muitas vezes entra na energia dele. Exatamente. E não atende bem. E aí o cara sai de lá mais bravo ainda, né? Eu tenho um treinamento para liderança, chama No Controle, inclusive. Legal o nome. E o que eu percebo que na verdade acontece? Quando a pessoa passa pelo No Controle, ele não só muda como empresário, como líder, ele entende que ele tem problema nos relacionamentos, problema com a esposa, problema nos filhos, ele tem vários problemas, porque a inteligência emocional, nós somos seres emocionais,
Nós vivemos e convivemos num mundo em que acontecem diversos fatores que vai mexer no meu emocional. Inclusive é isso que nos diferencia dos outros seres vivos, né? Exatamente. Então, baseado nisso, quanto mais eu desenvolver a minha capacidade intelectual de entender os meus sentimentos, compreender os pensamentos que me levam a ter esses sentimentos e ajustar isso de acordo com o objetivo que eu quero, uma melhor pessoa eu vou ser, um melhor líder eu vou ser, um melhor empresário eu vou ser e melhores resultados eu vou ter na minha vida. Perfeito. Só que tu esqueceu agora de falar como eu me torno mais interessante do que interesseiro. E o que significa exatamente isso? O que é ser interesseiro? O que é ser interessante? Dentro, principalmente do meio onde tu está estabelecendo network. Eu costumo dizer o seguinte, toda empresa, ela nasce na cabeça nossa para dar lucro, para dar resultado. Certo? Agora, o lucro e o resultado, ele só virá se eu tiver um produto que atenda uma necessidade de alguém. Então a empresa, ela é criada para produzir bênção na vida das pessoas e não simplesmente só para vender. A venda vai ser uma consequência do benefício que eu trago para a vida da pessoa. Então quando eu digo ser interessante e não ser interesseiro, não é aquela pessoa que quer vender a qualquer custo, mas é aquela pessoa que ela enxerga que a empresa dela ela existe para transformar vidas. Então eu me coloco à disposição das pessoas. E aí eu só me coloco à disposição para entender que eu realmente estou colocando-me à disposição quando eu paro para ouvir o outro e paro para entender as dores. E se nesse contexto o meu produto resolver as dores da pessoa, então eu irei ajudá-lo. Nesse contexto eu sou extremamente interessante. Eu não sou interesseiro. Eu não quero vender a qualquer custo para alguém que muitas vezes nem precisa do meu produto. Eu vou vender para alguém que precisa de mim. É o verdadeiro aquele empurrar a goela abaixo, né? Exatamente, é isso. E as pessoas quando entram no grupo de network, a primeira coisa que eles querem fazer é vender, vender, vender. Isso torna a pessoa interesseira. E você quer uma pessoa interesseira? Ninguém quer ter uma pessoa interesseira do lado. Até mesmo que elas se tornam chatas. Exatamente. Então nós queremos ter do nosso lado, nós queremos estar rodeado de pessoas interessantes, pessoas que estejam lá disponíveis para nos ajudar, disponíveis para nos dar uma orientação, disponíveis para nos mostrar um caminho a seguir diante das adversidades, das dificuldades que nós vivemos. Então, em outras palavras, para ser interessante é a gente ser autêntico de uma forma gratuita, não pensando em ganhar algo, porque o algo que virá é consequência disso. Exatamente. Imagina o seguinte, meu principal negócio da vida inteira foi contabilidade. Sempre amei contabilidade, sempre gostei muito de contabilidade. Tá? Quando eu falo para a pessoa, eu consigo uma forma de reduzir o seu tributo de maneira legal. Cara, naturalmente o empresário já fala, cara, o que você faz? Eu desperto o interesse dele. É uma dor que ele tem, uma dor que eu posso ajudar. Perfeito. É isso. Então, a gente pode dizer que, para que eu me torne interessante, eu preciso vender sem vender. Exatamente, é isso. Vender sem vender. Você, na verdade, você não vai vender nada. O vendedor, ele não vende nada. Ele resolve dores. Toda compra é emocional, ela não é racional. As pessoas compram por uma necessidade emocional. Para atender, por exemplo, quando você pega um smartphone de último modelo, que custa aí, sei lá, 12, 13 mil reais. A pessoa está comprando realmente um telefone? Ou ela está comprando status social, uma necessidade de ser reconhecida na sociedade? Ou ela está comprando, por exemplo, uma necessidade de ter um equipamento para ela fazer uma filmagem e sair melhor na foto, sabe? São vários aspectos que vai fazer a pessoa comprar que não é necessariamente o objetivo principal daquele produto ou serviço. Sim. E aí entra um outro detalhe que eu digo muito, né? Quando a gente vende, a gente trabalhar a experiência da pessoa é muito mais importante e mais potente do que você trabalhar o produto simplesmente. Perfeito. O que tu está falando com relação à necessidade tem tudo a ver com a pirâmide de Maslow, né? O homem se motiva, ele age através das suas necessidades. Ou seja, não vou falar aqui detalhadamente, mas necessidade fisiológica, segurança social, autoestima e autorrealização. Isso que tu está falando é exatamente isso.
as pessoas compram através para suprir essas necessidades. Estou com fome, vou comprar uma comida. Mas vou comprar um celular, vou sair porque eu estou precisando, quebrou o meu celular. Bom, ele está precisando do celular. Mas na hora que ele vai comprar, ele pode optar um celular normal, né, entre aspas. Um celular que serve para... Que tu fala e que tu manda mensagem, ou ainda para suprir a outra coisa que é o que tu está dizendo. Uma necessidade, vamos dizer assim, do ego mesmo, né? Ego. Da autorrealização. Pô, comprei o iPhone agora que tem esse último aí que eu nem sei como é que até autoestima, porque ele acha que as pessoas vão reconhecer ele por causa daquilo que ele está usando. E a gente pode colocar uma mulher aqui, que muitas vezes ela compra sapatos e bolsas sem ter a necessidade do produto, mas para satisfazer a sua autoestima, para satisfazer o desejo. É 100% emocional. Né? E quando eu, como vendedor, entendo essas emoções, o marketing fala muito disso. O marketing trabalha essencialmente a mentalidade no quesito emocional, que é o que vai levar a pessoa, vai conduzir a pessoa à compra. É o que eu digo, o marketing não vende produto, ele vende percepção. E as pessoas compram pela percepção que ele tem sobre aquele produto. Exatamente. É incrível isso, né? Tchê, tu vê, essa nossa conversa é tão gostosa que tem tanta coisa, a gente vai colocando tantos assuntos juntos, mas eu gostaria que tu falasse, e eu sei que tu tem muita propriedade para falar, sobre o network. Como tu acredita que a gente começa? Vamos pegar aqui alguém que está nos assistindo, é óbvio que todo mundo tem o seu network, tem essas pessoas, mas como uma pessoa começa um network mais, vamos chamar assim, profissional, que ele pode extrair relações de amizades através dele, mas acima de tudo negócio. Como ninguém, por exemplo, quem está nos assistindo nunca participou de nenhum evento de network, nunca participou de nada e gostaria de começar, de dizer, pô, cara, eu gostei disso, acho que o network é realmente importante. Como eu começo? Como eu começo o network? Ó, a gente está falando aqui para muita gente do comércio. E hoje eu faço network, eu tenho um grupo de empresários há mais de 13 anos. Eu tenho fraternidade que congrega empresários. E já tem muitos, né? Você vê que o Rotary Club é uma fraternidade de empresários, a própria maçonaria tem muito empresário, tem vários grupos que entenderam que estar junto das pessoas com os mesmos valores, os mesmos interesses é muito importante para o desenvolvimento. E aí essas pessoas, elas se aglutinam em grupos que têm essa mesma vocação. Mesma sinergia. Quando a gente fala de empresários, o que a gente está falando? De evolução, de crescimento, de gestão de conflitos, de resolução de problemas que a pessoa tem no seu dia a dia. E quando você está conectado com outras pessoas que têm as mesmas dores, que conhecem os mesmos problemas e que muitos já têm a solução que você não tem, automaticamente a resolução dos seus problemas conectados a essas pessoas, elas vão ser muito mais rápidas, mais eficazes, mais eficientes. Então, a partir do momento que você começa a se conectar com outras pessoas, vai ser fantástico. E existem entidades como o CAI Club, por exemplo, que é o Centro de Apoio ao Empreendedor, que já é feito, já é modelado, já tem metodologia, já tem uma fórmula para se fazer isso. Se você congrega a um grupo já existente, é muito melhor, porque a metodologia já existe ali. É simplesmente você se colocar à disposição de fazer parte de 1, de 2, de 3 grupos, enfim, mas você precisa inserir isso na sua rotina. E o dono de loja, ele tem dificuldade de fazer isso, porque ele está sempre correndo atrás, que não estou dizendo que é errado, mas uma pergunta que eu faço para você, empresário, dono de loja que está nos assistindo, o que dá mais resultado, a cabeça ou os braços? E aí, dentro desse contexto, baseado na sua resposta, eu vou te perguntar, o que dá mais resultado na sua empresa? O estratégico ou o operacional? Porque quando você está no operacional, no braçal, quando você não tem tempo para nada, o estratégico está vazio. Sua empresa não está planejando, não está buscando formas de crescer. E o mercado muda todo dia. Nós vamos passar por um dos maiores revoluções da humanidade com a inteligência artificial. E muitos empresários estão moscando, literalmente, porque nem sabem o que é isso ainda. Ou, que é pior, né? Sabe, mas não acredita que isso vai provocar mudanças.
não está estudando isso, né? Então, participe. E tu acredita que no network, porque nesses grupos de network é só para se conhecer ou tem alguma coisa a mais, Sidney? Não, dentro do network você troca experiências, você potencializa suas vendas, você, com base na troca de experiências, você vai adquirir conhecimento. Outra coisa, você também vai passar conhecimento. Quando você está ensinando, você também está aprendendo. Então, o network, além de potencializar as suas vendas, o seu negócio em si, ele potencializa o seu crescimento e o seu desenvolvimento mental. Por que isso é importante? Porque muito empresário acredita que a questão é só vender, vender, vender. Mas eu vou te dizer que é outra coisa. O empresário, ele é formado de 3 itens básicos, tá? Mentalidade, competências e ferramentas. A mentalidade, se você me permite, é o principal. Então, é mentalidade, competências e ferramentas. Dentro da mentalidade, que eu acho que é a premissa básica, todos os grandes empresários da humanidade, eles pensam de forma diferente. Ele tem um modelo mental diferente, que é formado por mindset. E aí eu tenho 2 modelos de mindset, de crescimento ou fixo. Não dá para aprofundar muito, mas só para entender. Então eu tenho mindset de crescimento e fixo, eu tenho crenças, eu tenho propósito e eu tenho autoafirmação. Esses 4 pilares formam a mente do empreendedor de sucesso. Quando você desenvolve esses 4 pilares, primeiro você precisa entender cada um deles, é bem profundo, mas quando você entende eles e quando você aplica esses 4 pilares na sua mente, você vai ter uma mente de um empresário de sucesso. E aí você vai desenvolver competências e naturalmente vai conhecer algumas ferramentas que vai potencializar muito aquele trabalho que você está fazendo, tá? Então é isso que forma um empresário na minha visão. Aproveitando, a gente já está se encaminhando para o final e é tão rápido, né? E ao mesmo tempo são tantos assuntos. Então eu gostaria que, vamos supor, para aqueles que estão nos assistindo, pô, achei legal isso, quero conhecer um pouco mais sobre network, quero evoluir um pouco mais, quero buscar o meu autoconhecimento. Tu quer deixar aqui o site para que as pessoas entrem, ou o teu WhatsApp, para que as pessoas possam te procurar? Tá. Bom, eu tô na internet, né? Eu tenho um perfil que eu falo de negócio, falo de empreendedorismo, sempre respondo muitas perguntas, então cada vídeo que eu coloco tem um pouco de conteúdo. Se a pessoa interagir, perguntar, eu vou responder com o maior carinho. Tem treinamentos que a gente faz. Então o meu Instagram pessoal é sidneymartins.oficial, Sidney com D mudo e no final. E tem o do Kai Club, que se a pessoa quiser hoje participar de um evento, de degustar um coquetel com a gente lá e conhecer um grupo de pessoas maravilhosas, tem o Kai Club com B mudo, Kai Club Empresarial. Então você vai ter, nós temos 4 eventos na Grande São Paulo e na cidade de São Paulo. Então você pode participar de algum desses eventos, conhecer um pouco e quem sabe fazer parte dessa grande família que é o Kai Club. Pô, legal. E eles entrando lá, eles vão saber os locais onde são realizados? A gente está sempre divulgando, tem o kaiclub.com.br também, que é o site onde tem todos os locais onde está sendo executado os eventos, enfim. E aí nós temos 5 eventos por mês. Você escolhe o local que fica mais perto de você. Se estiver visitando São Paulo também, aproveita para ir em um dos 5, vai ser muito bem recebido e você vai entender. De repente a gente leva o Kai Club aí para sua cidade, você pode ser um embaixador do Kai, inclusive. Pô, legal. Tchê, e eu vou te fazer vamos dizer assim, uma provocação. Para aqueles que estão nos assistindo agora, se eles disserem, Sidney, te conheci lá na Rádio TV CDL São Paulo, gostei, vim aqui para conhecer. O que tu vai oferecer para eles de especial para eles participarem disso? Eu vou oferecer para eles um tratamento VIP. Pode me chamar lá no Instagram, eu assisti você na rádio e eu vou dar um direcionamento especial, pessoalmente. Se colocar essa mensagem aí, ó, nas próximas semanas, você vai ter um atendimento VIP, viu? E cara, o que eu faço? Eu tô aqui para ajudar as pessoas. E graças a Deus hoje eu tenho condições de ajudar, tenho transformado muitas vidas. E eu não tenho dúvida que a partir do momento que você se conectar, você vai automaticamente estar nesse
nesse lago de pessoas boas, de pessoas com o mesmo propósito, e eu tenho certeza que você vai sair diferente. Você vai agradecer o Vitor aqui e vai agradecer a TV CDL pela oportunidade de ter enxergado essas possibilidades. Porque o Sidney é só um agente desse universo que vem trazer para você um pouquinho, né? Quem transforma tudo é Deus, é o universo, e você viu, essas conexões que estão aqui é que vai te conectar a isso tudo. Pô, muito legal. Sidney, adorei o bate-papo. Já deixo aqui aberto as portas para ti voltares quando tu quiseres, para a gente falar outros assuntos, porque tu é um cara muito rico de conteúdo e eu tenho certeza que vai colaborar muito com quem nos assiste. E para vocês que nos acompanham, nos assistem, lembre-se, para aqueles que não nos seguem ainda, vai aí, gente, clica no botão e inscreva-se. Gostou desse bate-papo? Dá um joinha. Quer fazer perguntas? Ou use os contatos que o Sidney deu, ou também entre em contato com o nosso WhatsApp 11 9805 743281. Tenho certeza que as perguntas que vocês nos mandarem vai chegar no Sidney. Eu passo inclusive o contato de vocês e ele responde diretamente com vocês. Pode ser, Sidney? Pode, confirmar. Beleza. Gente, muito obrigado e até o próximo programa.